Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que nós vivemos aqui pela manhã. Obrigado por tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Obrigado por esse mês de maio. Hoje nós estamos encerrando esse mês e como o Senhor nos sustentou. Obrigado por cada vida, por cada projeto, por cada sim que nós recebemos, mas também obrigado por cada não, Senhor, porque nós sabemos que o não é correção do Pai. Obrigado, meu Senhor, pelos nãos. Pai, mas obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver, porque nós sabemos que estava alinhado com os teus projetos. Senhor, tu examinas o nosso coração. O Senhor conhece tudo ao nosso respeito. O Senhor sabe quando nós nos levantamos e quando nos sentamos. Mesmo de longe, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Tudo, Senhor, tu nos vê quando viajamos e quando descansamos. Tudo o que fazemos, o Senhor sabe. Antes mesmo, Pai, de falarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Por isso, meu Pai, nós declaramos que a nossa vida te pertence. A nossa vida te pertence. Amém? Tomem as suas decisões no secreto com Ele. Guarde essa frase. Se o seu altar estiver aceso no secreto, nenhuma tempestade apagará seu propósito em público. Eu vou repetir para você. Se o seu altar estiver aceso no secreto, nenhuma tempestade irá apagar o seu propósito no público. É no secreto que nós construímos, irmãos. As nossas decisões pautadas no Senhor, elas possuem uma garantia, não de ausência de tempestade, mas uma garantia de resultado, de passagem para o outro lado, de conclusão. É sobre uma palavra do Senhor. Eu queria te convidar a ler um pouquinho comigo o livro de Ruth, no capítulo 1. Nós estamos hoje meio que num modo tradicional, né? Bem mais devagar, né? Bem pausado. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres, fala comigo, moabitas. E era o nome de uma órfã e de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Avança um pouquinho comigo, verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós queremos te ouvir aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós queremos escutar a tua voz aqui, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Ruth
ele começa com uma crise. O livro de Ruth começa com um problema. O livro de Ruth começa com um tempo de fome. Israel, escuta isso por favor, para que você entenda o contexto. Israel, quando vencia suas guerras, Israel, por uma direção de Deus, saía à batalha, por um levantar de um homem de Deus, que ia à frente, Israel vencia suas batalhas. E quando vencia, sabe, Israel vivia um tempo muito especial. Mas se passava pouco tempo, Israel escolhia caminhos opostos. Israel escolhia caminhos contrários ao propósito de Deus. E por essas escolhas, sabe, Darla, Israel passava por diversas crises. Israel passava por sofrimentos desnecessários. Eles eram vitoriosos, sabe, diaconisa Camila, quando eles estavam posicionados em Deus. Estão entendendo, gente? Mas quando eles estavam fortes e se restabeleciam, pouco tempo depois eles se perdiam novamente. Eles viviam ciclos alternados. Quando estavam alinhados com Deus, eles eram vitoriosos. Quando se afastavam, se perdiam. Amados, escuta isso por favor. Eu nasci em Belém, do Pará, amém? E Belém significa Bet-Helém. Bet, casa, Helém, pão. Aquela era uma pequena família para os modelos da época. Um pai, uma mãe e 2 filhos somente. Queridos, aquela pequena família deixou Belém de Judá. Aquela família deixou a casa do pão. Lembra? Belém, casa do pão. Esse é o significado. Aquela família deixou a casa do pão e eles foram para as terras de Moabe. Escuta isso por favor. Elimeleque escolheu para a sua família um destino, guarda isso no coração. Elimeleque escolheu para a sua família um destino. Elimeleque significa Deus é meu rei. Mesmo carregando esse nome, mesmo carregando essa identidade, ainda assim, Elimeleque decidiu sem Deus. Pastor, não entendi. Elimeleque deixou a casa do pão, sem Deus o autorizar. Em Moabe, em novas terras, porém sem propósito. Naquele lugar, Elimeleque morre. Naquele lugar, seus 2 filhos, em um período de 10 anos, se casam, não frutificam e também morrem. Queridos, daqueles que deixaram a casa do pão, só ficou Noemi. Olha que interessante. Aqueles israelitas fizeram uma escolha, deixaram Israel, eles deixaram as suas terras em um momento difícil. Escute isso por favor, porque Deus está falando com pessoas aqui. Escute isso por favor. Eu sei que nesse tempo, né, você vai escutar muito aqui. Olha aqui para mim por favor. Vejam que interessante, para ver se a gente anula esse TDAH um pouquinho, amém? Porque se eu não falar isso, daqui a pouco você mexe com a cabeça, aí você começa a pensar assim, e o cimento amanhã? Aí quem mexe com fazenda fala assim, e meus boi? O outro que mexe com carro vai pensar assim, meu Deus, eu tenho um cliente, aí começa. Então, olha aqui para mim, por favor. Escute isso, a fome era temporária. Como assim, pastor? Momentos são temporários nas nossas vidas. Mas preste atenção, por favor. Algumas decisões trazem consequências eternas. Pastor, não entendi. Momentos são passageiros,
mas decisões tomadas segundo alguns momentos que nós estamos vivendo possuem consequências eternas. Muitas vezes nós somos tentados a abandonar o lugar da promessa. Pastor, por quê? Por causa das pressões dos momentos que nós vivemos. Sabe o que o sábio Salomão diz em Provérbios 3? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie. Em algumas versões, não se estribe em seu próprio conhecimento. Queridos, um casamento, escuta isso por favor, que está passando por um momento difícil, ainda assim, é um casamento que Deus preparou para você. Talvez você não queria escutar isso, mas a igreja ela é um lugar que nós escutamos aquilo que muitas vezes nós não queremos escutar, para nos alinharmos com a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Um filho que está dando trabalho, ainda assim, é uma herança do Senhor para você, e será motivo de orgulho para a sua casa, em nome de Jesus. Uma porta que se abre, um trabalho, um projeto, ainda que esteja em um momento difícil, um trabalho, uma porta que se abre, um projeto, ainda que esteja em um momento de luta, ainda assim é uma promessa de Deus na sua vida. Pastor, só quer dizer o quê? Não tomem decisões pelo momento. Decida mediante a palavra que você escutou no secreto. Decida segundo a palavra que você escutou no secreto do Senhor. Sabe uma casa que tem profetas como essa? Profetas serão usados aqui em nome de Jesus para confirmar a sua oração no secreto. Nós não podemos fazer isso com homens e com mulheres de Deus, passar para o outro a responsabilidade da nossa vida. Quem tem a responsabilidade pela nossa vida é o Senhor. Pastor, como assim? Eu estava ali fora agora, uma profetisa dessa casa falou algo com o precioso que estava chegando. É uma confirmação de algo que Deus havia falado. Talvez ele escutou isso diversas vezes. Eu sei que de mim ele já escutou uma, e agora ele escuta entrando nessa porta. Pastor, o que é isso? É o Senhor usando uma profetisa para confirmar uma palavra, para trazer esperança. Não pode ser um destino, porque aí eu saio do lugar de um homem e uma mulher de secreto, para viver um homem e uma mulher, que procura adivinhações. Aí eu passei a ter uma vida de cigano, e não de intimidade. Pastor, não entendi. Um homem ou uma mulher de Deus busca respostas no joelho, na madrugada, na oração, e o Senhor confirma através dos seus profetas. Voltemos a ter intimidade com Deus, voltemos a escutar do Senhor. Pastor, eu nunca escutei. Eia, como assim? Quantos aqui escutando? Nós sentamos numa mesa hoje, em Pedro Leopoldo, na quinta-feira, uma senhorinha, a vida inteira, cega, vem para um seminário de cura e libertação, é batizada, e depois a turma escuta uma gritaria, quando corre para ver, acharam que a senhorinha estava afogando, gente. A senhorinha com quase 70 anos de idade voltou a enxergar. Então, quantas coisas nós estamos vivendo nesse tempo. Será se nada acontece conosco? Não, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Não tome decisões pelo momento. Decida sempre mediante a palavra que você escutou no secreto. Me ajuda, Orvalho, olha para quem está do seu lado e fala assim: não decida por aquilo que os seus olhos estão vendo.
descida pela sua oração. Nós sabemos quando está errado, irmãos. Eu estava no gabinete agora e acessei uma mensagem de um casal tão precioso aqui. E a fala foi assim: pastor, Deus escuta as nossas orações. Olha o que o Senhor falou para nós orarmos a respeito de. E olha o que aconteceu uma semana depois. Chegou esse tempo para a sua vida. Chegou esse tempo para a minha vida. Sabe, nós vamos continuar entrando na igreja, irmãos. Nós vamos continuar vindo aqui domingo. Escuta isso, por favor. Nós vamos continuar escutando um louvor tão lindo. Darla estava cantando ali, a pastora falou assim: que voz, gente. Nós vamos continuar escutando, sabe, essas melodias, sabe, esses louvores com tanta unção, com tanta graça. Nós vamos continuar escutando tudo isso aqui, mexer a nossa cabeça, mexer os nossos braços, sabe, encher os nossos olhos de lágrimas, mas não viver nada mais profundo lá fora. Por favor, irmãos, eu estou te convidando para algo mais profundo. Tem homens e mulheres de Deus experimentando o sobrenatural do Senhor. Tem homens e mulheres de Deus vivendo coisas com Deus, que contar para incrédulo, contar para quem não tem experiência, vai soar como mentira. Pastor, por quê? Irmãos, infelizmente, porque tem muita gente acessando coisas profundas com Deus, mas para acessar coisas profundas com Deus, eu tenho que viver por princípio. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a pastora, você pode enganar o apóstolo, você pode enganar a apóstola, você pode enganar a Santuza, você pode enganar a Darla, sabe, você pode enganar o pastor Marcelo, mas você não engana o mundo espiritual. O céu e o inferno sabe quem você é de verdade. Por favor, será que não chegou o momento da gente entrar nesse lugar com uma outra expectativa? O nosso coração começar a queimar diferente. Não, pastor, mas eu estou desistindo. Sim, quando está próximo da nossa vitória, é aí que o nosso inimigo aumenta o nosso combate. É aí que a nossa vontade de largar tudo aparece. É aí, parece que, mais ou menos assim, nunca vai dar certo para nós, dá para todo mundo. Será se o nosso nível é sempre nos tornozelos e nunca nos lombos, irmãos? E nunca com a água nos cobrindo? Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Mais uma vez, pelo contexto que nós falamos aqui, que sabemos, sobre aquele período em Israel, veio um tempo ruim. Elimeleque então toma uma decisão, escutem isso: quando a casa do pão, quando Belém de Judá vivia seu momento ruim, quando Belém de Judá vivia um tempo de fome, Elimeleque decidiu, Elimeleque resolveu deixar a terra da promessa. O problema, apóstola Luciana, não era apenas a mudança geográfica. Elimeleque cometeu um erro, pelo momento difícil da sua vida, sabe, Elimeleque decidiu pelos critérios naturais, em vez de buscar a Deus. Como assim, pastor? Em vez de buscar a Deus, Elimeleque tomou uma decisão baseada nas circunstâncias. Na casa do pão, Camila, está ruim. Na casa do pão falta pão, e em Moabe está bom. Moabe tem pão. Olha aqui para mim, por favor. Quantas decisões nós já tomamos pelas pressões dos momentos? Quantas vezes nós já decidimos coisas nas nossas vidas pelas circunstâncias? Mudou o governo, mexeu no nosso salário, joga tudo para o alto. Mudou, sabe, a supervisão, mudou algo, eu desisto de tudo. Quantas decisões já foram tomadas pelas pressões dos momentos? Escutamos algo e não buscamos em Deus se é bom para nós.
nos apressamos e nos preparamos para mudar tudo de uma hora para outra. E achamos que isso é preparação. Achamos que isso é força reativa. Não, irmãos. Isso é porta aberta para o fracasso. Quantas famílias foram destruídas na nossa cidade porque escutou algo e decidiu, porque existia uma promessa fora dessa geografia para um, e o outro achou que era para ele também. Pastor Rogério, Deus falou com B, C também acha que é para ele. Não é assim, queridos. Funciona para um, não significa que vai funcionar para outro. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Quantas famílias nós conhecemos destruídas, quantos homens e quantas mulheres já saíram de Governador Valadares e estão passando uma vida nos Estados Unidos, que só o sangue de Jesus. Pastor, por quê? Porque o que é para um, nem sempre é para o outro. Pastor, por quê? Porque as nossas promessas, elas carregam a individualidade, elas carregam a individualidade das lágrimas do nosso secreto. Só quem busca Deus no secreto sabe o que está preparado para ele. Elimeleque deixou a casa do pão para não morrer de fome. Olha que contraste. Você já leu o livro de Ruth? Boaz estava próspero na casa do pão. Os anciãos que podiam resgatar Noemi, poderiam remir Noemi, estavam prósperos lá. Sabe? Aqueles que foram para a porta da cidade, onde Boaz deixou a sandália, estavam prósperos. Baseado em uma decisão momentânea, Elimeleque toma baseada em uma circunstância. Elimeleque toma uma decisão, deixa a casa do pão para não morrer de fome, mas morre em Moabe e ainda leva para a morte seus 2 filhos. Decisões tomadas por emoção pode nos levar para algo muito difícil, queridos. Ficou assim aquela mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Eles deixaram a casa do pão, eles deixaram Israel, saíram de Belém e chegaram nas terras de Moabe. E deixa eu te falar algo, não há registro nas terras de Moabe de tempos difíceis. Vejam que interessante. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que aparentemente deu certo. Parece que a escolha de Elimeleque foi interessante, foi boa. Estão entendendo, gente? Como disse pastor Marcelo, está entendendo o crente? Não é assim que ele fala? Ele fala com a voz mais, está entendendo o crente? Por um breve tempo, escuta isso por favor, por um breve tempo, pode sim, as coisas fora da direção de Deus darem certo. Faltou o pão na casa do pão, mas ali continuava sendo a casa do pão, continuava sendo casa, continuava tendo proteção. Elimeleque escolheu as terras de Moabe, morreu em Moabe. Seus filhos escolheram as mulheres de Moabe. Pastor, por quê? Porque eles queriam se fixar em Moabe, morreram em Moabe. Quando nós colocamos uma necessidade diante do Senhor, Ele nos surpreende. Quando nós colocamos uma necessidade adiante do Senhor, nós somos surpreendidos. Pela necessidade, aquela família deixou Israel, e pela necessidade, a parte que restou daquela família teve que voltar para Israel. Irmãos, quando nós decidimos sobre a nossa entrada, quando nós decidimos sobre a nossa saída, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, deixa eu te falar uma coisa, fica em paz.
Vamos orar? Sim. Quando me pergunta, pastor, e tal coisa, eu falo, vamos orar. Pastor, por quê? Porque quem vai decidir é o Senhor. Vamos orar? Sim. Pastor, por quê? Porque nós vamos orar antes de decidir. Nós vamos colocar nas mãos de quem não erra. Coloque nas mãos do Senhor, meu irmão. Cheia a partir. Olha o que Noemi está dizendo. Porém vazia, o Senhor me fez tornar. Noemi agora entendeu. Noemi refez um caminho. Noemi voltou, irmãos. Nós podemos nos relacionar com Deus e ainda assim, lembra o que Ruth fala? Onde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus, sim, e ainda sermos enganados pelas circunstâncias ruins da vida, tomar decisões baseadas em momentos, sabe, ver uma situação e algo ser tão nebuloso, algo ser tão traumático, reviver ciclos de derrotas e não perceber um precipício. Irmãos, é tempo de nós orarmos sim. Pastor, por quê? Porque esses enganos são frequentes. Vemos demais homens e mulheres de Deus, não estou falando lá de fora, homens e mulheres de Deus, buscar suprir somente as suas necessidades e esquecerem do seu propósito. Quem faz isso desvia? Não, quem faz isso morre. Na Bíblia não tem palavra desviada, a Bíblia diz que morreu, porque quem sai da presença morre, irmãos. Nós precisamos colocar novamente o nosso destino nas mãos do Senhor e deixar Ele controlar a nossa entrada e a nossa saída. Talvez a gente está vivendo uma vida inteira na igreja, queridos, dando dinheiro em altar de igreja, achando que isso vai mudar alguma coisa. Oh, irmãos, não funciona assim com Deus. O que muda a sua vida é um joelho dobrado. O que muda a sua vida é ser uma carta viva. O que muda a sua vida não é só conhecer esse livro, é vivê-lo. É dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, esse crescimento da igreja tão especial que nós estamos vivendo, ele é lindo sim, mas haverá ainda uma sacudida nessa árvore, para ver quem de verdade está ligado nessa oliveira verdadeira, ou está ali só pela sombra, ou está ali sabe, essa turma que está na igreja e não tem uma vida transformada. Eu entendo, irmãos, dos infiltrados, eu entendo dos rapazinhos, sabe, que querem vir ver as moças bonitas, das moças bonitas que querem vir ver os rapazes bonitos. Amém, amém. Mas e aquela turma que está aqui, domingo, quinta, domingo, terça, quarta, domingo, e não muda de vida? O que você está escutando, irmãos? Você tem jovens vivendo o sobrenatural com o Senhor, você tem famílias vivendo o sobrenatural do Senhor. Quantos testemunhos nós conhecemos nesse altar? Cadê os nossos testemunhos? Não confunda, por favor, não confunda tempo difícil com a ausência de Deus. Pastor, por quê? Porque essa é uma confusão que o crente faz geralmente e de forma assim corriqueira. Como assim, pastor? Tempos ruins, tempos de apertos, tempos difíceis, Deus não está nele. Na casa do pão teve fome, mas não há história de morte nesse tempo. Em Moabe não há história de fome, mas morre Elimeleque, Malom e Quilion. E Noemi declara, cheia parti. Noemi está dizendo algo. Hoje eu sei o que é mais importante na minha vida.
Existem coisas que possuem preço, e isso traz suas alegrias, sim, mas existem coisas que têm valor, e isso é inegociável, queridos, isso é eterno. Não troque aquilo que tem valor por aquilo que só possui preço, pois o preço a se pagar será alto demais. Em Gênesis 13, verso 11, a Bíblia diz assim, então Ló escolheu para si as campinas do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Ló era sobrinho de Abraão. Existem situações em nossas vidas que nós vivemos e não entendemos o porquê. Nós procuramos culpados, nós procuramos, aqueles que causaram aquilo, o porquê que nós passamos por essa situação, é a ausência de pai, é a ausência de mãe, nós queremos achar algo, muitas vezes nós não achamos, nós queremos uma explicação natural, queremos algo que nos atenda, queremos algo que pode ser inteligente, que pode ser bem elaborado, para nos contentar, para nos satisfazer, porém não resolve, irmãos. Nós continuaremos caminhando para um lugar de ignorância e de repetição. Nós ou a nossa descendência fará novamente. Nós escutamos hoje pela manhã aqui sobre esses ciclos, um retorno, uma visitação ao fracasso, por não quebrarmos algo que foi estabelecido em nossas vidas. Você sabe que Ruth era uma moabita, amém? Ela era das terras de Moabe. Você sabe quem gerou os moabitas? Sim ou não? Um incesto. A primogênita de Ló. Quando Sodoma e Gomorra é destruída, Ló é tirado de lá, a sua mulher olha para trás, vira uma estátua de sal. As duas filhas de Ló, com Ló, vão parar em uma caverna. A mais velha, a primogênita, embebeda Ló e tem intimidades com Ló. Ensina para a mais nova que embebeda Ló e tem intimidade com Ló. Da mais velha nasceu os moabitas e da mais nova nasceu os amonitas. Pastor, o senhor quer dizer o quê? A riqueza de Abraão e Ló fizeram com que eles se separassem e gerassem os moabitas. A pobreza levou Elimeleque para trazer Ruth, uma moabita, para encontrar com um Boaz, para remir a sua descendência. O que a riqueza dividiu, a pobreza estava juntando nesse tempo. Tem coisas que nós não entendemos, nós precisamos apenas entrar e viver. Abraão e Ló se separaram pelas riquezas que os dois possuíam, pelas divergências. A pobreza lá na frente fez com que tudo se juntasse. Deus sabe como voltar quem se perdeu, irmãos. Talvez é numa falência, talvez é num negócio que não está dando certo. Deus sabe como não perder. Talvez é numa loucura, talvez é em um amor não correspondido. Deus sabe como nos trazer de volta para um lugar. Ruth, uma moabita, voltou a Israel e encontrou Boaz, um remidor, um resgatador. Eu queria te convidar a ficar de pé. Pastor, o senhor quer dizer o que? Podemos estar vivendo um tempo ruim por tomar decisões fora da vontade de Deus. Podemos estar fazendo nossas escolhas
por aquilo que falaram e não por aquilo que Deus falou conosco. Deus te trouxe aqui nessa noite, depois de uma manhã tão gloriosa. Mas olha a quantidade de gente que tem aqui hoje à noite, irmãos, olha que lindo isso. Deus te trouxe aqui nessa noite. Pastor, por quê? Porque tem sempre um retorno, tem sempre um caminho de volta. E Moabe viveu um longo período, divergindo com Israel, sendo expulsas. As mulheres moabitas não podiam, os homens de Israel não podiam pegar as mulheres moabitas por mulheres, até Deus falar: chega, eu vou levantar um remidor. De Boaz e Rute, guarda isso no seu coração, nasce um filho chamado Obed, que Noemi pega no braço e entende o resgate que foi feito. De Boaz e Rute nasce Obed, de Obed nasce Jessé, de Jessé nasce Davi, de Davi nasce Jesus. Tem um caminho de volta quando a gente encontra com o remidor, e o remidor está aqui hoje. Desliga essas luzes, filho. Deus tem um remidor para cada um. Deus tem um resgatador para aquele. Deus tem um resgatador para aquela que se perdeu. Eu não sei o que você fez, eu não sei qual a decisão que você tomou, que gerou morte, que gerou perdas. Eu sei que quando a gente encontra com o resgatador, tudo é restituído. Pastor, as minhas decisões me fizeram sofrer. São assim. Pastor, as minhas decisões me fizeram afastar daquilo que Deus tinha para mim. Sempre é assim. Hoje tem um resgate nessa casa para você. O Senhor não nos perde. Basta nós nos colocarmos nas mãos dele. Eu não vou te chamar para vir à frente. Não é sobre uma decisão emocional, é sobre uma mudança de vida. Sabe, não é sobre trocar uma roupa de fora, não é sobre vestir um terno, é sobre trocar uma roupa por dentro. Sabe, também o terno fica lindo, ficou lindo, filho, esse terno. Mas não é só sobre isso, não é sobre o externo, é o que está dentro. O remidor, quando ele entra, ele transforma por dentro. Deixa Jesus te mudar por dentro. Paremos de ser uma igreja hoje contemporânea, que sabe muita coisa da Bíblia, que escuta muita coisa na internet, mas que não vive nada que Deus tem. Pastor, por quê? Porque você conhece a intimidade de um homem e de uma mulher de Deus nos seus frutos. Você conhece a intimidade de um homem e de uma mulher de Deus na sua boca. Você conhece a intimidade de um homem e de uma mulher de Deus nos seus testemunhos. Deixa o remidor te alcançar nessa noite.